poder do voto. Eu venho falando isso, não, o meu foco não é Bolsonaro. Eu estou falando de Bolsonaro o tempo todo. Por quê? Agora, eu escutei no ICL, hoje, 15 de abril, não sei se é do ICL de hoje, mas que Carlos Bolsonaro, se não me engano, Carlos Bolsonaro, está propondo a legalização das milícias no Rio de Janeiro. Que delícia, né? E isso depois vai para todo o Brasil, né? A legalização da privatização da polícia. Então, o policial vai fazer a segurança nos condomínios. Gente, quando eu falo subversão da ordem, eu estou tirando golpe, a palavra golpe, de subversão da ordem. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Esse entendimento é muito importante. Subverter, mudar a ordem das coisas, que é o que Bolsonaro vem fazendo, é a família dele, né, os filhos, e todos os políticos. Isso, olha Eu estou aqui. querendo aproveitar a oportunidade, já que o projeto trata de milícia, grupo ou esquadrão, e isso não tem definição na legislação penal. Hoje, quem define o que é isso é o juiz. E eu entendi que o senador Cajuru não acolheu a emenda com o argumento de que seria necessário mais tempo para que se fosse discutido. Só que eu acho que é uma redação relativamente simples, senadores. Relativamente simples. Chamando de milícia o que é milícia. E está assim a redação. Milícia particular, toda associação ou organização que, a pretexto do exercício, alegação do exercício ou oferecimento de serviço público ou assemelhado, ou seja, net, gás, esgoto, energia elétrica, exige o pagamento de qualquer quantia ou vantagem indevida mediante emprego de violência ou grave ameaça. É o que é milícia. Pelo menos é o que é o senso comum do que a gente acredita que seja milícia. A legislação já define o que é milícia privada, salvo engano, desde 2012. Está na lei 12.720 e diz no 288A que constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar quaisquer dos crimes previstos neste Código. A emenda apresentada pelo senador Flávio, e evidentemente ele tem todo o respeito pelo seu conhecimento da causa, ela cria uma espécie de milícia light, que é aquela milícia que não mata as pessoas, e uma milícia mais grave, que seria dos esquadrões da morte não conhecidos. Existe um risco nessa mudança, porque ela vai excluir a caracterização de milícia em todo o restante do Código Penal, que não aqueles pontos que Vossa Excelência colocou na emenda. Então, acho que existe um risco. A intenção, me parece, eu tenho a obrigação de dizer que deve ser uma boa intenção, mas acho que o resultado não será positivo para a sociedade. Então, a sugestão é seguir pelo voto do relator e... Senhor presidente, pode discutir. Então, gente, eu fico pensando assim, se não tivesse ninguém desrespeitando um outro por ser diferente de si, né? Porque a gente não vê ninguém chamar de branquelo, ninguém chamar o seu heterossexual, né? Porque as pessoas falam assim, tem que fazer um movimento heterossexual. O movimento social, ele surge na busca de direitos. Então, surgiu o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, né? O movimento indígena, que eu, desculpa, eu volto e meio esqueço, né? Porque eu estou aqui na cidade, em busca de direitos, em busca, né, de garantir, né, a sua cidadania. Então, e a gente sempre tem que lembrar o modelo que ainda se impõe dominante, né, de uma religião, no caso, catolicismo e protestantismo, né, os evangélicos, a religião evangélica, né, que inclusive, né, o cidadão e a cidadã colocou dentro da política. Então, hoje, a gente está lutando contra a volta da teocracia, a volta da política dominada pela religião. E uma religião
que ela exclui a diversidade. A gente tem que entender o que é viver em sociedade, o tempo todo, o que é viver em sociedade, né? Então, o cidadão, ele está colocando no poder, nesse momento, né? Ele está colocando no poder representantes que defendem a guerra, que defendem a exclusão, que defendem a morte, a tortura. Que sociedade é essa que essa pessoa quer? Em nome de Deus, pelo amor de Deus, não diga o nome de Deus em vão, o nome de Jesus em vão, não é? Se você defende a família, só um tipo de família, é um direito seu. Mas você tem que entender que existem diversos tipos de família. Quando eu falo diverso, não é só uma afetiva, não. Um grupo de pessoas, de amigos, que vão morar numa casa, hoje é considerado como família. Se ela dividir tarefas, se ela defender interesses comuns, é considerado família, tá? A família de mãe solo, de pai solo, família, entendeu? Isso é viver em sociedade, é você respeitar o outro, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de escola, né? Eu fico imaginando, imagine, né, aquela música do John Lennon, se não houvesse, se não houvesse ninguém para uma mulher, né, lá na Inglaterra que chamou alguém, né, macaco, macaco, uma coisa assim, né? Se não houvesse isso, não haveria o racismo. Da onde vem o racismo, né? Da onde vem a, a, a ofensa verbal, a agressão física contra uma pessoa negra, contra uma pessoa da religião afro-brasileira, né? De onde vem isso? Se não houvesse ninguém para chamar o macumbeiro, aquele macumbeiro, não existiria intolerância religiosa, não existiria estudos sobre a religião. Olha que interessante, né? Se não houvesse conflitos tão profundos e graves na sociedade, talvez não existisse o sociólogo para pesquisar que fenômeno é esse. Percebe? Enfim. Mas eu quero deixar hoje, no dia 15 de abril de 2024, o exemplo do povo israelense, que também está sofrendo, né? Porque tem um grupo terrorista, que há uma diferença. É igual aqui na favela, por exemplo, nas favelas, nas comunidades de baixa renda, de uma população que recebe um salário miserável, não pode ter uma casa, condições de materiais de existência, né, mais confortáveis, saneamento básico, né? Então surgem as comunidades aí. Então você imagina a polícia que chega nas comunidades de baixa renda, né, e ataca a todos. É a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Claro que a diferença é entre graus, né? A guerra e conflitos armados aqui na nossa casa Brasil, né? Mas é a mesma coisa. Quantas crianças, adolescentes, famílias são atacadas. Então, voltando ali para a questão de Gaza, você tem uma população civil de crianças, de mulheres, de idosos, de homens, que não fazem parte de grupos terroristas. Tenta raciocinar, né? Não fazem parte e estão sendo mortos
num projeto genocida, porque quando se fala em genocídio, é exterminação de uma população, né? Então, a população israelense está... Mas espera aí, que governo é esse que nós estamos apoiando? Um governo que está matando outra população? É isso que nós queremos? Não. Eles estão dizendo não. Confrontar, se defender, atacar grupos extremistas, terroristas, como o Hamas, né, que surgiu como também, né, é muito importante a gente saber a origem das coisas, sabe? Que existe um criminoso que nasceu para o crime, mas existe o criminoso que surge na miséria. Isso a gente não pode esquecer, não pode, né? Pessoas que nunca conheceram condições materiais básicas, nunca conheceram escola, nunca conheceram família, amor, né? E aqueles que conheceram tudo, como eu já conversei com um rapaz, olha, eu tenho tudo, eu não estou no crime porque tive necessidade, não, eu estou no crime porque eu quero, 21 anos, nome de anjo. Eu estou no crime porque eu quero ganhar dinheiro rápido. Então, foi uma escolha. Então, é necessário que a gente entenda o que é escolha e o que é você nascer dentro de uma situação, né? Quando a gente fala, por exemplo, de homossexualidade e heterossexualidade, por isso que a gente fala orientação sexual. Eu sempre vou falar nesses assuntos, tá? Então, o povo está dizendo: não, não queremos um governo genocida. Então, este teste e essa mensagem aqui é para dizer também, diga não, através do voto, a um governo que exclui. Diga não a um governo que naturaliza a tortura, que naturaliza a morte. Diga sim à convivência na diferença, a convivência com o outro diferente de você, porque esse outro é cidadão também, cidadã também. Ai, não tem... Você pode, já falei isso em várias ocasiões, vou estar sempre me repetindo. Você pode, dentro da sua casa, ser o que você quiser, escolher o que você quiser, mas não no espaço público. O espaço público é de todos. O espaço público é o espaço da sociedade, da convivência social com o outro, das relações sociais. Então, no momento que você sai do seu portão para fora, ali você tem que respeitar o outro diferente de você. Esse está sendo o nosso problema. Por isso que Bolsonaro foi eleito, porque você não aceita o outro. No momento que você respeitar o outro, e quando eu digo aceitar, não é você convidar para sua casa, para você fazer amizade, não. O seu direito é não ter amizade e convidar quem você quiser para sua casa, né? Mas é essa consciência política, consciência da polis, do viver em sociedade, né, que vai fazer com que você conviva com o outro diferente de você, tá? O ideal de sociedade está na diversidade, porque ela existe. Comece a perceber as diferenças, porque já queria terminar, mas olha só, quando você encontra uma pessoa que é ateia, você associa o ateísmo ao mau caratismo, à falta de amor,
Para com isso. Isso é errado. Isso é errado. Uma pessoa que não acredita no invisível é a visão de mundo dela. Isso não tem nada a ver com moral e ética. Não. Ah, mas a fulana não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Só acredita naquilo que ela pode ver e tocar. O básico do ateísmo é isso. Tá? A mesma coisa é quando você vê uma pessoa homossexual. Você logo associa, porque a cultura, né, infelizmente, essa cultura religiosa trouxe isso, né? Você associa a homossexualidade com perversão, com prostituição, né? Com ausência de ética, ausência de moral. E quando não, o fato de uma pessoa ser homossexual, ou seja, uma pessoa que tem orientação sexual, né, para a homossexualidade, ou seja, para a atração pelo mesmo gênero, né? Por exemplo, eu sou mulher, eu vou me atrair por outra mulher, eu sou homem, eu vou me atrair por outro homem, não tem nada a ver com a minha vida em sociedade no sentido de ética, no sentido de correção. Se fosse assim, todos os heterossexuais seriam santos. E não são. Não são. Né? Se você pensar nos pedófilos, nos estupradores, né? Na violência doméstica do homem contra a mulher, são heterossexuais. Então, temos que desassociar valores morais, éticos, sociais da orientação sexual. É necessário você fazer isso, para que a gente possa começar a viver, sabe? Que está pesado. E esse peso, esse caos está sendo causado por você. Pensa nisso. Está difícil. Olha só que tortura você está causando, né? Para as pessoas, para os casais homoafetivos, quando você coloca no poder Pastor Eurico, Magno Malta, Nicolas Ferreiras e aquelas outras mulheres que desrespeitam a vida do outro. Sociedade não é isso.